aprender mais um pouco e agora mais uma entrevista que fala sobre a rotina de uma paróquia e as funções de um pároco. Hoje nós vamos conhecer o trabalho do padre Vanderlei Souza, que exerce suas atividades em Juiz de Fora, Minas Gerais. Vamos conhecê-lo. A função, o dia a dia de um padre normalmente o dia a dia de qualquer ser humano, né? Com o acréscimo de que a nossa ocupação ela é também religiosa. Então, assim, levantar normalmente, fazer a oração diária. Como eu sou religioso e vivo numa comunidade, então nós temos a nossa oração comunitária todas as manhãs. Depois tomamos café normal e partimos para os trabalhos. A pandemia ela trouxe para a gente um desafio muito grande, porque nós estamos acostumados a vivenciar a experiência da fé em comunidade presencialmente. Né? Os sacramentos são celebrados com presença, as orações, nas dinâmicas outras, todas. Né? A vida da paróquia, a vida da comunidade de fé, ela se dá no encontro das pessoas, né? Do fiel com o padre, dos fiéis entre si, do padre com o fiel. Então, a pandemia nos fez repensar isso. De que maneira ser presença, mas de maneira que não ameaçasse a saúde, que não fosse o foco de transmissão desse vírus que ainda está presente, está muito forte na nossa realidade. Então, assim, quais foram as possibilidades que nós observamos? Vamos usar dos meios que nós temos, que é o recurso da internet, da informática, né, o recurso escrito, a gente chama, né, a comunicação à distância. Né? Aqui em Juiz de Fora ainda estamos vivendo a situação da restrição ao número grande, né? Podemos colocar 30% das pessoas nos espaços, mas esse meio remoto ele tem substituído de uma forma não plena, não total, mas ele tem nos possibilitado chegar até as famílias, tem possibilitado continuar a evangelização e a animação da fé. Quaresma começamos na quarta-feira de cinzas, seguindo as orientações do Vaticano, né, do Santo Padre, o Papa, CNBB, o nosso arcebispo de Juiz de Fora também, que é a celebração obedecer as mesmas questões de antes. Então, não ter um volume grande de pessoas, apenas o número permitido pela Secretaria de Saúde, e a imposição das cinzas, normalmente o gesto a gente fazia tocando o crânio ou a testa do fiel. Esse ano nós fizemos um outro esquema. Alguns utilizaram algum mecanismo, algum objeto para impor essas cinzas, outros mesmo fazendo com a mão, mas não tocamos a pessoa, o corpo da pessoa. A gente colocava a cinza a uma distância considerável e mesmo assim um número pequeno de pessoas. E outro detalhe foi a questão de continuar, não foi só na quarta-feira de cinzas, mas outros dias, quinta, na sexta, teve comunidade que até no domingo tinha pessoas para receber as cinzas e a gente abriu essa possibilidade. A palavra sínodo quer dizer caminhar juntos, ou seja, é o momento em que a igreja, a partir da convocação do seu superior, ou do prelado, ela faz vivencia, né, na verdade, uma dinâmica de olhar para si, olhar para a sociedade e pensar quais são os sinais da nossa unidade que estamos conseguindo transmitir na nossa evangelização, na forma, nos meios que a gente tem utilizado. Então, há 12 anos, mais ou menos, houve em Juiz de Fora a convocação pelo senhor arcebispo Dom Gil Antônio do primeiro sínodo. E aí, naquela ocasião,
o que ficou como ponto de referência dessa caminhada? A igreja olhou para si, a igreja se perguntou como estamos evangelizando, de que maneira estamos sendo presença na sociedade. Então, o primeiro sínodo teve esse toque, esse tom. A partir daí foram criadas algumas estruturas de participação e de melhor interferência na cultura, na sociedade, no mundo. Então, criou-se o Vicariato da Educação e Cultura, criou-se o Vicariato da Solidariedade, ou seja, a Igreja de Juiz de Fora respondendo a essas realidades. Então, aí, ao final dessas reflexões, dessas reuniões, percebeu-se a necessidade da convocação de um novo momento celebrativo, esse novo momento de repensar, de refletir, de caminhar juntos. Então, em 2018, o senhor arcebispo fez a convocação para o segundo sínodo. E como continuidade, de uma certa forma, das reflexões anteriores, o segundo sínodo ele tem como o lema a proclamação do evangelho pelas ruas e sobre os telhados. Inspiração no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, 27. Ou seja, a partir da reflexão, da compreensão do seu papel na sociedade, dos valores que a igreja pode despertar, a igreja de Juiz de Fora, então, está focada, está voltada para assumir esse lugar da evangelização de fato em todos os meios. E aí, então, a gente olha assim que o evangelho proclamado de fato é o evangelho onde a gente utiliza aquilo que é possível dentro da realidade, dentro dos desafios. Então, na pandemia, o que ficou muito forte em todas as comunidades, todas as paróquias, aquilo que a gente falou anteriormente, de utilizar os meios necessários para que a palavra de Deus chegue às pessoas. Então, na Arquidiocese de Juiz de Fora, proclamar o evangelho pelas ruas e sobre os telhados tem sido uma experiência muito forte. As paróquias têm aberto muito essa possibilidade da comunicação à distância, do participar ao fiel dos momentos celebrativos online. Ou seja, anunciar o evangelho pelas ruas e sobre os telhados tem sido, de fato, uma vivência. Foi um desafio no início da pandemia, mas se tornou uma realidade palpável na Arquidiocese atualmente. Em agosto de 2018, eu tive o convite do senhor arcebispo, da comissão ampliada de organização do sínodo, para compor esta comissão. A minha função como secretário é estar junto com o arcebispo, com a equipe ampliada, procurando entender o diálogo, o que está acontecendo dentro das reuniões, das articulações. Então, a minha função como secretário é possibilitar que tudo isso que é refletido, que é pensado nas reuniões, se transforme em ações, em acompanhar, em ajudar a criar as estruturas e possibilitar que essas estruturas aconteçam de fato. Nós temos um lema na missão redentorista que é unidos em Cristo na fraternidade para viver e crescer em comunidade. Então, quanto mais a gente compartilha os bens, compartilha os dons, compartilha as conquistas, mais nós crescemos na evangelização. Então, eu desejo isso para todos, que as paróquias, que as dioceses, que os fiéis nas suas pastorais tenham sempre esse espírito da vivência do sínodo, não só realizando propriamente, mas viver esse espírito sinodal, que é a partilha, que é o caminhar juntos, que é o pensar uma igreja que evangeliza na unidade, todos dando as mãos e caminhando na direção do próprio Jesus, que é o nosso Redentor.